Tudo o que você toca hoje depende de algo que você nunca vê. Celulares, computadores, carros, aviões, bancos, hospitais, satélites em órbita e as redes que conectam o planeta inteiro. Tudo isso funciona graças a um objeto minúsculo, menor que a sua unha, mas mais complexo que uma cidade inteira. Esse objeto é o chip semicondutor. Um componente silencioso, invisível para a maioria de nós, mas absolutamente essencial para o mundo moderno. E toda essa tecnologia, toda essa inteligência artificial e automação que definem o nosso tempo, começa de uma forma surpreendentemente simples, com areia. A areia contém sílica, o dióxido de silício, um dos materiais mais abundantes da Terra. À primeira vista, não parece ter nenhum valor especial. Mas quando passa por um rigoroso processo de purificação, o silício se transforma no material mais estratégico da civilização tecnológica. Para virar um chip, o silício precisa atingir um nível de pureza quase absoluto. Qualquer impureza microscópica pode comprometer completamente o funcionamento de um circuito com bilhões de transistores. Por isso, ele passa por processos químicos complexos até alcançar uma pureza extrema, próxima da perfeição. Depois de purificado, o silício é levado a fornos industriais e derretido a temperaturas superiores a 1400 graus Celsius. Nesse estado líquido, incandescente, um pequeno cristal semente é cuidadosamente mergulhado no material fundido e lentamente puxado para cima, enquanto gira com precisão. Esse movimento cria algo extraordinário, um grande cilindro de silício monocristalino, conhecido como lingote, um único cristal contínuo, perfeitamente alinhado em nível atômico, que servirá como base para centenas ou até milhares de chips. Esse lingote é então cortado em fatias extremamente finas, formando discos chamados wafers. Cada wafer precisa ser absolutamente plano, sem ondulações, riscos ou imperfeições. Para isso, ele passa por processos rigorosos de polimento químico e mecânico, até atingir uma superfície tão lisa que variações de poucos átomos já são consideradas defeitos. Qualquer erro aqui pode custar milhões de dólares. Com os wafers prontos, o processo entra em sua fase mais complexa. Eles são levados para dentro das salas limpas, ambientes onde o ar é mais puro do que em centros cirúrgicos. Uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode destruir um chip inteiro. Por isso, pessoas e robôs seguem protocolos extremamente rigorosos. Sobre a superfície do wafer, começam a ser construídas camadas ultrafinas de diferentes materiais. Camadas isolantes, camadas condutoras, filmes com espessura de poucos átomos são depositados com técnicas avançadas. Cada uma tem uma função específica na formação do circuito. É nesse ponto que acontece a etapa mais impressionante. O wafer é recoberto com um material sensível à luz e exposto à luz ultravioleta extrema. Essa luz passa por máscaras que contêm o desenho microscópico do circuito, imprimindo padrões incrivelmente detalhados na superfície. Estamos falando de dimensões menores que as de um vírus. Máquinas que custam centenas de milhões de dólares operam com uma precisão que desafia os limites da engenharia humana. Após a exposição à luz, um processo químico revela o desenho. Em seguida, um plasma altamente reativo entra em ação, corroendo seletivamente o material e esculpindo as trilhas e estruturas nanométricas no silício. É nesse momento que o circuito começa a existir fisicamente. Para que o silício conduza a eletricidade de forma controlada, íons de elementos como boro ou fósforo são disparados contra o wafer em alta velocidade. Esse processo, chamado dopagem, cria as bases dos transistores, os interruptores microscópicos que controlam o fluxo de elétrons. Com os transistores formados, entra em cena a metalização. Trilhas finíssimas de cobre são depositadas para conectar bilhões de transistores entre si. Essas trilhas funcionam como estradas invisíveis, por onde os sinais elétricos viajam em velocidades próximas à da luz. Em chips modernos, existem muitas camadas dessas interconexões, empilhadas umas sobre as outras, formando uma estrutura tridimensional complexíssima. E todo esse processo não acontece apenas uma vez. Ele se repete dezenas de vezes, camada após camada,
ciclo após ciclo, durante semanas ou meses. Um único chip de alta performance pode levar meses para ser fabricado. Quando todas as camadas são finalizadas, cada chip ainda é testado enquanto faz parte do wafer. Os defeituosos são identificados e descartados. O wafer, então, é cortado em chips individuais, chamados dies. Cada um deles é montado, conectado a um substrato e encapsulado para proteção. Agora, aquele cérebro microscópico ganha um corpo. Antes de chegar ao mercado, o chip ainda passa por testes finais rigorosos: calor extremo, frio intenso, cargas elétricas máximas. Só os que sobrevivem estão prontos para serem usados. Da areia ao silício, do átomo ao algoritmo. Dentro de cada chip, existe uma das maiores conquistas da engenharia humana. E agora, você sabe exatamente como ele nasce. Obrigado por assistir e até a próxima.